Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo a um tema polêmico, né? Que eu vou escolher bem as palavras, peço que o senhor me guie aqui para eu poder esclarecer, né, a verdade e sem ser punido por isso, porque está ficando cada vez mais difícil. Eu primeiro vou passar a matéria do que aconteceu. Essa foi a dica mais pedida dessa semana, sem dúvida nenhuma, até porque é para lá de polêmica, né? E se trata do que aconteceu no Quênia. Para quem não sabe, ele é um país da África Oriental, limitado ao norte pelo Sudão e pela Etiópia, a leste pela Somália e pelo Oceano Índico, a sul pela Tanzânia e a oeste pela Uganda. Ele fica lá na África, no continente africano. E a matéria nos diz, a matéria da grande mídia, nos diz que o número de falecidos, como você pode ver aqui, da seita no Quênia passa dos 400, mas 12 corpos foram descobertos por autoridades do país na última segunda-feira, dia 17/7 de 2023, totalizando agora 403 falecidos. Matéria muito recente, de 17/7 de 2023. Eles dizem o seguinte, autoridades do Quênia descobriram mais 12 corpos de pessoas que faleceram em decorrência do jejum extremo promovido por uma seita religiosa. Agora o total chega aos 403 falecidos, segundo a prefeita regional Roda Onyancha. O episódio foi chamado de Massacre de Shakahola, nome da floresta onde o caso aconteceu. Esta é a quarta fase de busca de corpos. O líder religioso da seita, o pastor Paul Nentgen, segue preso desde o dia 14 de abril e deverá ser processado por maldorismo. A palavra é outra, né? Você sabe, é aquela que começa com T, termina com O, né? Eu prefiro usar a palavra maldorismo para a gente não ter problemas, né, com o algoritmo. E é o seguinte, ele foi detido após a polícia encontrar as primeiras vítimas no dia 13 de abril. A gente até falou desse caso. Ele estava até meio apagado, né? Mas a mídia agora está associando ao evangelho, né, isso aqui. Mas calma que a gente vai chegar lá. É nesse trecho que eu tenho que tomar o máximo de cuidado, preciso de fato de direção divina, meus irmãos, para falar as palavras certas. É o seguinte, o ministro do interior do Quênia disse que as forças de segurança e a justiça do país foram negligentes ao não terem notado as medidas adequadas em resposta às denúncias anteriores contra o pastor. As autoridades acreditam que o número de falecidos deve aumentar, visto que as buscas continuam. Uma seita ligada à Igreja Internacional das Boas Novas, no Quênia, incentivava o jejum entre os membros, prática em que os indivíduos não se alimentam, e os membros da seita abandonaram suas casas e se mudaram para a floresta Shakahola, acreditando que o lugar tratava-se de um santuário de um apocalipse que estava prestes a acontecer. Pauzinho aqui, meus irmãos. Não é de hoje que essa prática acontece, onde diversos charlatões ficam tentando, né, passar por cima do próprio Cristo, serem maior do que Deus e dizerem a data que as coisas vão acontecer. Ora, eu tenho feito análise de filmes aqui, o próprio conteúdo, desde 9 anos atrás que a gente vem mostrando aqui, nos leva a crer que a própria elite tenta marcar a data correta das suas agendas e ela é frustrada. Porque o futuro pertence a Deus, não importa se é eu, se é você, pessoas comuns ou se é a pior elite do mundo. Não interessa. As coisas só acontecem com a permissão de Deus e dependendo do nosso comportamento, da nossa fé, Ele pode adiantar ou atrasar esses eventos. Ele é Deus, tudo Ele pode. Então eles marcam. Você vê que o filme que a gente fez análise aqui, né, no mundo de 2020, se você não assistiu, assista. Fica claro que aquelas coisas todas deveriam acontecer em 2022. Agora, aquela agência onde está o mundo todinho, todas as nações estão unidas lá, entendeu? Pegou aí, eu tenho que falar por enigma, né? Eu tenho que dar uma de mestre dos magos aqui. Bom, eles marcaram para 2032 agora, a famosa Agenda 2030. Por que atrasou 10 anos? Ora, meus irmãos, as nossas ações. Porque a fé, né? Alguém pode ter dito, não, mas foi fé. Mas se a fé não tiver ação, ela é morta, assim diz o Evangelho. Isso aqui não tem nada a ver com o evangelho. Pessoas abandonarem suas casas, e com certeza as casas que tinham, os bens que tinham, passaram para algum pastor desse, isso eu não tenho dúvida, que o cara ficou rico com isso. Edir Macedo fazia a mesma coisa no começo. Pessoas vendiam a sua casa de morar para dar a ele, acreditavam no que ele falava. E não pense que era só pessoas pobres, pessoas também com muitas posses, mas às vezes aparecia alguém na família com um mal terrível, desenganado pelos médicos, e o cara dizia, olha, Deus pode te curar. Deus pode curar a tua filha, teu filho. Pega tudo que tu tem, mostra a tua fé e passa para a igreja. E o cara ia lá e passava. Então ele respondeu, inclusive, muitos processos por isso, né? Isso é totalmente o oposto do que Jesus fazia. Jesus fez o contrário, ele não pegou nada para ele.
O próprio Judas se revoltou com ele porque ele pedia, depois das pregações, algum mantimento e as pessoas não tinham, às vezes davam as moedas. E era uma quantidade muito grande, muito acima do que Jesus precisava naquele dia para descansar, né, encontrar um abrigo, uma pensão para descansar. Às vezes ele dormia até o relento e para se alimentar. Então ele recolhia aquelas moedas, chegava lá com um monte. Olha, senhor, vamos ficar rico desse jeito. Ele: não, senhor. Tira só o suficiente para a gente passar essa noite. Amanhã Deus vai dar de novo. E distribui entre os pobres. E Judas ficava revoltado com aquilo, porque ele sempre soube que poder nesse mundo era dinheiro. E Jesus era muito sábio, mas não tinha poder nenhum na vista humana, porque o poder não é dinheiro e ele não tinha nada. E ele ficava revoltado. Da mesma forma, essas pessoas, meus irmãos, e na minha humilde opinião, né, sem querer denegrir crença de ninguém, mas a África, ela é o berço, né, de coisas que são opostas ao cristianismo. São várias seitas que tem ali. Seitas que pedem sacrifícios humanos e etc. Todo tipo de bruxaria. E isso espiritualmente fez uma divisão no povo tão grande que é eles contra eles mesmos. A desculpa antigamente para a escravidão naquele continente é que o homem branco ia lá e escravizava com um poder maior. Mas se você analisar a história, você vai ver que as armas não eram tão sofisticadas, nem as pessoas eram mais fortes do que eles. Porque se tem uma coisa que o povo africano é muito saudável e muito forte, é a genética. Eles têm uma genética superior à nossa, é fato. Você pega o cara, né, bem magrinho, desnutrido, você pega ele, bota numa academia, você vê o tamanho que o cara fica. Já é um presente de Deus aquele povo. E como é que um povo forte, guerreiro, com um continente fértil, com a maior diversidade de plantas, de animais e etc, etc, como é que eles vivem na miséria? Porque eles vivem divididos. Não se fala nem o mesmo idioma. É uma divisão gigantesca. E foi assim desde o começo. Um homem branco ia lá, se juntava com uma tribo. Olha, eu vou, levo teus inimigos daqui, tudo que eu peço em troca é que tu me ajude. Caramba, tu vai levar os meus inimigos daqui e ainda vai me ajudar? Vou te ajudar. Tu ainda vai ficar com o território que é deles. Então eu te ajudo. O cara ia lá, pegava os próprios irmãos, entregava aos caras, os caras levavam dali. Ele ficava feliz. O cara levou e foi levando aquele, levando o outro, né? É igual as liberdades que vão sendo ceifadas da gente. Prejudica um grupo, prejudica o outro, impede esse de dar opinião, impede aquele outro de dar a opinião dele. E a pessoa pensa: eu não faço parte desse grupo, né? Um exemplo: eu não sou carteiro, eu não sou padeiro, eu não sou influencer, eu não sou repórter, até que chega nele. Aí ele diz: ah, agora a gente precisa fazer alguma coisa. Quem é que vai fazer mais alguma coisa que não tem mais ninguém? Então é o caso deles. Mesmo depois, né, que foi o fim da escravidão, a mentalidade de divisão entre eles próprios, apoiando ditaduras, cada uma mais sanguinária do que a outra, continua até hoje. E o rastro dessa espiritualidade distorcida, ela continua até hoje, que mesmo quando chegam as boas novas, os caras ainda conseguem apresentar aquilo da pior maneira. Pega o povo ingênuo, olha, vende tudo que tu tem, o pouco que você tem, o seu barraco, me dá a grana disso e vai viver na floresta, que assim tu vai sobreviver ao apocalipse. Família, quando você vê alguém falando, né, em métodos de tu sobreviver ao apocalipse, de tu passar por grande tribulação, meu irmão, sai de perto, irmão. Sai de perto. Porque essa pessoa na mesma hora negou a Jesus Cristo. Porque quando perguntaram a ele: olha, Senhor, quando vai ser? Ele disse: apenas o Pai sabe, nem o Filho. Foi dada essa informação. E como é que um de nós pode saber, meu irmão, se o maior homem que pisou nesse chão não sabia? Então é terrível isso aqui. É a prova que, seja qual for a doutrina, seja qual for o ensinamento, ele sempre pode ser distorcido, dependendo da mão que caia. E você vê um índice de analfabetismo grande, né? O cara literalmente pega as Sagradas Escrituras e faz uma distorção, até porque a maioria desses grupos aprende justamente a fazer isso, distorcer, colocar ideologias de fora dentro, aí pega parágrafos, trechos bíblicos para apoiar aquilo ali e vai levando o povo à própria destruição. Como o próprio Cristo disse, isso acontecia já naquele tempo. Tornam as ovelhas duas vezes, olha como isso é pesado, família, duas vezes mais filhas do diabo do que filhas de Deus. A pessoa fica pior. E aí você vê, né? Aqui a prova disso. A pessoa se diz que converteu, acredita de fato, vende tudo que tem, dá um pastor desse, atenta até contra as próprias crianças, hematomas, né? Incluindo crianças, foram agredidas ou asfixiadas. Deixa eu continuar aqui que falta pouco. Os seguidores faleceram de fome ou prejudicaram gravemente sua própria saúde na crença de que iriam encontrar Jesus.
Algumas das vítimas, incluindo crianças, foram estranguladas, agredidas ou asfixiadas, segundo as autópsias. De acordo com as autoridades, o número de falecidos é alto porque por muito tempo a atividade da seita passaram despercebidas. Então, agora o Estado vai passar a ser mais ativo, né? No mês passado, a justiça do país abriu um processo contra 65 adeptos da seita por tentativa de tirar a própria vida, que se recusaram a comer depois de serem retirados da floresta. Quer dizer, o fanatismo é tão grande que mesmo diante de toda essa situação, todos os amigos ali, né, sem vida, tudo isso, diante deles, os próprios filhos, ainda tem gente que está segurando o jejum. Grupos em defesa dos direitos humanos, porém, condenaram a ação argumentando de que a decisão pode traumatizar os sobreviventes. Além do líder Paul, que está preso, outras 16 pessoas são acusadas de pertencer ao grupo de homens encarregados de vigiar para que nenhum fiel cessasse o jejum ou se retirasse da floresta. O ministro Kindick disse que Chacarrola será transformado em um espaço memorial. Muito triste tudo isso, meus irmãos. É justamente aqueles mais humildes, é os que mais sofrem, né? Eu fiz outra matéria esses dias, eu não lembro o tema aqui, família, que é tanto vídeo, né? 2 vídeos por dia, todo dia, sem folga, sem intervalo, que eu não lembro o nome do vídeo, mas era um que a gente mostrava também uma moça, né? Que fez um pacto, já era outra seita, né? O cara fez um pacto, usando a namorada, e consistia em ela comer o mínimo possível, só água mesmo, e ficar enterrada. A moça ficou até com um problema, um desvio na coluna, por passar meses assim, né? Enquanto eu tô fazendo essa matéria aqui, família, acabou de chegar um e-mail aqui mostrando que o nosso vídeo, né, Você é Comida, análise do filme de 1973, ele acaba de ficar com restrição. Então já vou tirar ele do ar e vou pedir a análise que provavelmente não permitirá a continuação desse vídeo no canal. Então você vê um vídeo que a gente trabalha 12 horas, 14, 20 horas, nesse caso aí desse vídeo deve ter passado de um dia, e já tá fora, meu irmão. Já tá fora. Porque é assim que acontecem as coisas. Quando eu digo a vocês, família, não deixa para assistir amanhã, corre, baixa, é porque é fato, não adianta mais. Esse tipo de informação o sistema não quer. Esse atraso na agenda é justamente porque Deus usa pessoas como eu, como você, como uma ferramenta. Mas nós continuamos sendo humanos. Então, já que não dá para fazer nada contra Deus, faz-se contra as ferramentas. Então você vai sofrendo pressão, a sua voz vai sendo silenciada, a informação vai sendo contida. Porque, meu irmão, se as pessoas realmente tiverem conhecimento do que acontece, chegarem à verdade, ela libertará. Então não é para chegar, é para que essas coisas aconteçam, né? Então é triste você ver isso, meus irmãos, você presenciar isso. Porque são vídeos aqui, né, trabalhosos e que facilmente passariam dos 100 mil views. Facilmente, né? Antes da restrição, esse vídeo aí estaria com 200 mil para lá. Então ele já restringido, quando ele sai da bolha, um pouquinho da bolha, que a bolha hoje é o quê? 10 mil. 10, 15 mil. Ele já saiu um pouquinho, chegou a 20. Pronto. Começou a ser compartilhado. 99,6% de aprovação. É fenomenal isso aqui. Quem é YouTube sabe, né? 20 mil pessoas verem um vídeo e 99,6% de aprovação. Mesmo assim, né, a plataforma considera que o vídeo não é adequado. Então vou fazer aqui o pedido que eu já sei qual é a resposta. A resposta é a de sempre. Não queremos esse vídeo aqui, tire. E já fica, né, com isso o recado para não se fazer mais outros desse tipo. Enfim, família, é terrível, né? A gente vê isso aqui. O que eu posso fazer é tirar ele do ar. Às vezes eu fico prestando atenção aqui nas propagandas antigas, né? E a gente percebe que no Brasil, principalmente, as pessoas sempre foram apresentadas em filmes e novelas da Globo com um padrão de vida que nós nunca teremos. É como se nós fôssemos forçados a trabalhar, acreditando que um dia a gente pode chegar ali, a gente tem a chance, né? Quando você vê que tudo é programado para que pouco chegue. Tem muita gente ganhando rios de dinheiro sem fazer absolutamente nada. Enquanto outros, né, pega no batente de sol a sol e não consegue nem se alimentar direito. Por que você acha que isso acontece, meus irmãos? Então um filme Batendo a Real, mostrando essas incoerências, né, de 1973, um vídeo, né, baseado nesse filme, ele tem que ser tirado do ar, porque ele vai ao contrário dessas propagandas, dessa programação toda que a gente vê, que olha, você vai chegar a isso, tá faltando só um esforçozinho seu, tá faltando mais individualidade, compra meu curso que eu te ensino, e assim vai. Os próprios remakes que você vê de grandes filmes do passado, alegando que não, se passar hoje o povo não vai gostar, conversa.
Claro que as pessoas gostam, elas vão inclusive atrás. Só que muitas dessas realidades elas precisam ser modificadas para que o povo não diga: caramba, mano, mentiam para eles como mentem para nós agora. Então tem que dar aquela repaginada para que as pessoas não percebam a grande farsa que é. Enfim, meus irmãos, é isso. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!